Vídeo 2, continuidade. Evangelho para o profeta Elias, uma regressão espiritual, ideológica, em todos os sentidos. No vídeo 1, eu falei sobre que para o profeta Elias, o Evangelho e o Novo Testamento, a cultura protestante, a cultura evangélica cristã, ela é uma regressão espiritual, social, ideológica, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu já dei uma base teórica do que é o Antigo Testamento para o profeta Elias. Agora eu vou prosseguir falando sobre o que vem a ser o Evangelho, o Novo Testamento, o protestantismo, o cristianismo, a cristandade, ideologicamente falando. O que isto significa para o profeta Elias? Para mim, isto significa uma regressão, ou seja, um atraso, ou seja, um retorno ao nada, ao zero. Agora eu vou esclarecer o porquê dessa minha visão sobre o Evangelho. Primeiro, se o Antigo Testamento fosse uma realidade, você vai ter que ouvir o primeiro áudio, primeiro vídeo, para você entender o que é o Antigo Testamento para mim, tá em linguagem de Ramos. Então, digamos que ele fosse a plena verdade, o que não é, embora contém extrato da lei divina, que é a Torá. O Antigo Testamento não foi confeccionado pelo Eterno, nem muito menos pelos profetas do Eterno. Porém, aqueles personagens ali descritos são personagens figurativos do que são os filhos do Eterno e os profetas do Eterno. Também não foi o Eterno que mandou entregar aquela lei. Não, aquilo ali foi tirada pela percepção dos deuses pagãos que colocaram na criação da Bíblia Sagrada, que é o livro deles, o extrato da lei divina. Por quê? Os deuses pagãos colocou o extrato da lei divina num livro que é deles. Por que, profeta Elias, aconteceria isso? Porque os deuses pagãos, conhecidos por nós como demônios, têm uma legalidade para trabalhar e tentar o povo do Eterno. Logo, se eles têm uma legalidade para tentar, para colocar o povo de Deus em contradição, eles não poderiam utilizar desse direito que eles têm, se caso eles não sinalizassem para o povo do Eterno o que é a lei do Eterno. Então, por isso, os deuses pagãos colocaram na lei, na Bíblia, o extrato da lei divina, que é a Torá. Então, quando nós lemos a lei Torá, nós temos o extrato da lei divina. Ali não tem como um profeta negar que aquilo não é a lei de Deus. Não tem como. Pode a Bíblia não ser de Deus, pode os profetas não ser de Deus, mas a lei é aquela. E por que o profeta Elias sabe que a lei Torá é a lei divina, é o extrato da lei divina? Pela prática, pelo cotidiano, pelas ações que nós tomamos e nós verificamos no nosso dia a dia que é uma coisa real. Quando você pratica a lei de Deus, a lei divina, então você tem a sua colheita do que você plantou. Isso é uma lógica perceptível a qualquer ser humano que se diz religioso. Então, ali pela prática da Torá, que é o extrato da lei divina, nós temos ali uma base, um pano de fundo, uma base sólida para a nossa vida terrena, mesmo que nós não conhecêssemos o Eterno. Mesmo que a Bíblia não nos apresentasse um Criador, mas ali através do extrato da lei divina, que é a Torá, nós teríamos já uma posição, uma noção do que Deus
quer para a nossa vida, do que Deus colocou como regra de fé, regra de moralidade, regra de ética, de padrão de vida para o ser humano. Então, a Bíblia, deixo bem claro nesse vídeo, não foi o Eterno que mandou confeccionar. Não foi os profetas de Deus que elaboraram a Bíblia. Pelo contrário, foram os deuses pagãos, os demônios que confeccionaram a Bíblia, os demônios que confeccionaram as histórias bíblicas, porém, deixaram nas suas entrelinhas uma narrativa, deixaram nas entrelinhas o extrato da lei divina, e não só isso, deixou também o extrato do que é os profetas do Eterno, qual o seu ofício e quais os seus padrões, a sua moralidade, o seu estilo de vida, o seu estilo ministerial, os processos transitoriais da legislação que ocorre entre as nações pagãs e os profetas do Eterno, entre os profetas pagãos e os profetas do Eterno. Então ali naqueles textos dos profetas, no texto da própria Torá, ali está fazendo uma linguagem alegórica do que é uma realidade. Então a lei em si é o que está ali na Torá, é o extrato da lei divina. Porém, os profetas, os contos históricos são alegóricos. Muitas coisas não aconteceu ainda, quase o seu todo ainda não aconteceu, vai acontecer. Está descrito em linguagem de sombras, linguagens figurativas. E algumas coisas que estão descritas aconteceu em outros tempos, porém não daquela forma. E no tempo, em outros vídeos, eu vou falando mais algumas coisas. Há uma complexidade gigantesca para tratar desse assunto, dado é que, segundo este vídeo, você já está vendo que caiu até o judaísmo, que é a religião primordial do povo hebreu. Então, é um assunto de alta complexidade que tem que ser tratado aos poucos. Tem que ir se tirando aos véus aos poucos, para que vocês tenham uma compreensão. E ainda algumas coisas, até propriamente o profeta Elias, eu ainda estou compreendendo ainda algumas coisas. Então, é uma alta complexidade. Após 6 anos aproximadamente, já quase se completando 6 anos, que agora que começou a me depurar as informações. Então, você não queira saber tudo de uma vez, vai ser impossível, mas através dos documental, dos vídeos, vai te esclarecendo a tua vida. Então, por que o profeta Elias diz que o evangelho ele é uma regressão espiritual? O meu celular aqui está com uma problemática e eu vou ter que talvez gravar o 3º vídeo de novo, porque as introduções que me vêm são extensas